Domingo passado, nós iniciamos uma série de mensagens, o caminho para a expansão. Então hoje, estamos na segunda mensagem de uma série de 7. Isso quer dizer que você, se perdeu a mensagem de domingo passado, já está no YouTube. Procure lá o nosso canal da Igreja Amor e Cuidado de Penápolis. A mensagem já está lá. E nós falamos domingo passado sobre Abraão, a história de Abraão. E como a temática dessa série de mensagens é o caminho para a expansão, que faz uma convergência, que se encontra com o tema da igreja para esse ano, que é o nosso ano da expansão. Agora, se há um caminho, se a série de mensagens, as ministrações propõem nos apresentar um caminho diz, o que diz um caminho ao seu coração? Quando se fala de um caminho, o que chama a sua atenção? Um caminho não é um lugar para você ficar parado. Um caminho não é um lugar para você ficar estático. Caminho diz respeito a uma trajetória. Caminho diz respeito a uma dinâmica de avanço. O ano passado, o nosso tema foi o ano do avanço profético. A igreja avançando profeticamente. E não é porque mudamos o tema da igreja que deixamos de avançar. Agora estamos declarando que viveremos um ano de expansão. Quantos querem expandir aqui a sua vida? Quantos desejam expansão na sua vida? Você está contente? Você está satisfeito com a sua vida, com o que você tem? Talvez você esteja num bom momento, numa boa estação da sua vida, mas eu quero declarar sobre sua vida que Deus tem muito mais para fazer. Deus tem muito mais a oferecer a partir da sua iniciativa, a partir do seu posicionamento. Foi o que nós vimos domingo passado. Abraão, o passo da entrega, num caminho passo a passo. O primeiro passo foi baseado na experiência de Abraão, quando Deus prova a sua fé e pede a ele o seu filho, o seu único filho, num altar de adoração. E eu quero declarar profeticamente sobre sua vida, para que você já comece a se mover, para que você comece a posicionar o seu coração, e numa intencionalidade você entenda tudo aquilo que o Senhor tem para os seus filhos, tudo aquilo que o Senhor tem como promessa na sua palavra, está disponível e acessível para aqueles que assim o desejam. Isaías capítulo 54, versículo 2 e versículo 3, essa é a declaração profética que eu quero liberar sobre sua vida. São palavras do Senhor, não são minhas palavras, mas nós vamos recepcioná-las como ditas para o nosso coração. Alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. O profeta está dizendo: olha, o lugar da sua habitação há de se expandir. Não o impeça, alongue as cordas e firme as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade, a sua geração, as gerações consequentes à sua vida, possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Essa é a declaração profética de uma expansão liberada na palavra sobre nossas vidas. Deus tem um plano, um projeto de expansão para a sua vida. Isso aqui não é uma mensagem de facilitação. Isso aqui não é uma irresponsável palavra de uma conotação de um coach emocional. Eu estou declarando a verdade da palavra. Você não foi alcançado pela graça e misericórdia de Cristo Jesus, aquele que morreu numa cruz
para te tirar da condenação do pecado, para que não tenha uma vida abundante, transbordante, para que não viva uma exponencialidade e uma expansão. Não se contente, não se amolde, não se conforme com uma vida menor do que a que Deus projetou para você em Cristo Jesus. E aqui encaixa todas as possibilidades. Essa expansão que Deus quer promover nas nossas vidas, ela é abrangente, ela não é limitada. Se há uma limitação hoje, daquilo que nós estamos vivendo e experimentando do Senhor, é porque eu e você, em algum momento, estabelecemos um limite. Senhor, eu vou contigo até aqui. Até aqui é o máximo que meu coração se satisfaz com aquilo que o Senhor é e com as obras que o Senhor tem por fazer. Não precisa mais do que isso. Se você tem estabelecido um limite para o agir de Deus, para a expansão de Deus na sua vida, então não vai se alargar as suas tendas. Você vai continuar. Você vai muitas vezes até ficar estacionado e não vai caminhar para um plano e projeto de expansão. Hoje nós vamos falar de um segundo personagem. E uma vez que a dinâmica dessa série de mensagens traz a escopo os personagens da Bíblia, eu já quero te convidar para que você tenha uma contextualização, declarando profeticamente que você estará conosco em todas as ministrações. Domingo que vem falaremos sobre Ruth. Então, já chegando na sua casa durante essa semana, pega o livro de Ruth e comece a ler. São poucos capítulos, uma história fantástica. É um romance maravilhoso de uma intervenção de Deus na vida de uma mulher. É coisa maravilhosa. Nenhum novelista, nenhum romancista jamais conseguiria compor uma obra de tamanha relevância no que tange a manifestação do amor, da conexão entre as pessoas, mas particularmente daquilo que Deus se propõe a fazer. Mas não é sobre Ruth que nós vamos falar nessa noite. Essa noite nós vamos falar sobre Moisés. E uma vez que é caminho para a expansão, passo a passo, hoje, Moisés, o passo do relacionamento. Hebreus capítulo 11, versículo 27 diz o seguinte: pela fé. Ora, se você estava comigo domingo passado, você vai se lembrar que Abraão também se moveu pela fé. Pela fé, Abraão creu nas promessas, mesmo não as vendo serem concretizadas. E agora eu vejo a palavra dizendo, ali em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé estão arrolados lá. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Todos nós vivemos relacionamentos. Você vive relacionamentos familiares, sociais, profissionais. É a dinâmica da nossa vida. E dentro dos aspectos de relacionamento, vai fazer sentido eu dizer que você tem relacionamentos que são mais profundos, em que você goza de mais intimidade. A minha esposa e eu caminhamos há 40 anos, só de casados, fora namoro e noivado. Estamos nos conhecendo até hoje. Ainda hoje somos surpreendidos com aspectos do nosso relacionamento, do nosso comportamento. Então, nesse nível de entendimento, você tem pessoas, como é o caso eu e minha esposa, de um nível de intimidade profundo. Eu conheço muitos de vocês
Alguns eu conheço um pouco mais, porque tenho mais interações. Outros eu conheço mais superficialmente. É a realidade da vida. Não é assim com você? Faz sentido para você? Muito bem. Para cada nível de relacionamento há um nível de intimidade. E com Deus não é diferente. Com Deus muitas vezes vemos pessoas desejando, buscando, querendo, investindo, se movendo para aprofundar um relacionamento com Deus. E por quê fazem isso? A gente só faz isso para ter um relacionamento mais profundo com Deus, a partir do entendimento que nós temos de quem Ele é. Sabe, fazendo um comparativo bem frágil, porque não há como comparar a relação do homem com Deus, mas fazendo um comparativo de relações sociais. Sabe aquela pessoa que você ama? Sabe aquela pessoa que gera prazer e alegria quando você está com ela? E eu espero que para os casais, essa pessoa seja o seu cônjuge. Aquela alegria de estar, de desfrutar, de partilhar. E quando você encontra essa pessoa, há um impulsionamento no seu coração para estar mais, para querer mais, para se relacionar mais. E porque nós às vezes não fazemos isso com relação a Deus? Será que é porque falta mesmo no nosso coração o desejo de conhecer mais ao Senhor? Será que não está faltando, na verdade, o entendimento da grandiosidade do Senhor, da sua obra, de seus atributos, daquilo que Ele não somente pode fazer, mas aquilo que efetivamente Ele quer fazer? Porque socialmente nós gostamos de nos aprofundar em bons relacionamentos. Não há nenhum relacionamento mais relevante e mais importante para a nossa vida do que um relacionamento de intimidade com Deus. O convite de Deus para nós não é apenas de o conhecermos, porque cada um de nós aqui, de alguma forma, em algum nível, pode declarar que conhece a Deus, assim como eu posso declarar que conheço a grande maioria de vocês. Mas que nível de conhecimento é esse? E Deus está falando: olha, continuem a buscar-me para me conhecer mais e mais. Oséias capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma dinâmica. Vocês conseguem discernir que na vida cristã, a vida cristã é uma vida de movimento, não é uma vida de se assentar e ficar estático? Porque a palavra, o profeta Oséias está dizendo: olha, o Senhor é para você conhecer e prosseguir em conhecê-lo. A cada dia você pode conhecer mais dele. A cada dia ele há de se revelar de uma forma nova, profunda, diferente e mais íntima com você. Quando nós olhamos a vida de Moisés, vemos alguém que chegou num nível de relacionamento profundo com Deus. E isso deve me inspirar e te inspirar também. Todas as vezes que eu leio sobre um personagem bíblico que teve na sua história, como foi o Abraão e como foi os demais patriarcas, Jacó, Isaac, José, Moisés, e eu vejo o quanto essas pessoas mergulharam numa intimidade de relacionamento com Deus, e eu fico me perguntando: será que isso é hoje uma impossibilidade? Será que hoje isso não é possível? Será que Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, é só contigo, nunca mais ninguém terá esse nível de intimidade comigo?
Como eu disse no começo, toda limitação do relacionamento entre o homem e Deus, a limitação, os bloqueios, as barreiras, as fragilidades, o andar vacilante, está sempre com o homem, nunca com Deus. Então Moisés e a sua história tem que nos inspirar. Números capítulo 12 nos dá um vislumbre de como era esse relacionamento. Ouçam as minhas palavras: quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões. É Deus falando aqui. Olha, quando tem um profeta no meio de vocês, eu me revelo a ele em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo como? Face a face, claramente e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Êxodo capítulo 33, versículo 11, corroborando com essa visão, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Queridos, essa realidade da vida de Moisés tem que me inspirar, tem que te inspirar a desejar viver esse nível de intimidade. Tem que desejar nos tirar de um lugar de acomodação e entender que o propósito de Deus para a minha e para a sua vida é relacionamento. Deus nos criou para o louvor da sua glória, e Deus nos criou e nos salvou da condenação do pecado. Com qual sentido? Qual é o propósito da salvação, da graça de Cristo para a minha e para a sua vida, se não for para uma transformação de uma vida antes nas trevas da iniquidade, agora na luz da presença do Senhor? Ora, o que corrompeu a intimidade do homem, projeto original de Deus, foi o pecado. O pecado é o seu grande bloqueio, o pecado é o seu grande problema, o seu pecado é a sua grande doença, o pecado é a sua barreira para encontrar-se num nível de relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas nós hoje temos a graça, a redenção em Cristo Jesus, para reestabelecer, para abrir um novo e vivo caminho, para nos levar à profundidade de um relacionamento com Deus. E muitas vezes nós nos contentamos com encontros aleatórios e superficiais. Cristo morreu numa cruz, Cristo verteu seu sangue numa cruz, Cristo assumiu, Ele recepcionou em si toda a condenação dos meus e dos seus pecados. Isso não é pouca coisa, e ter a dimensão disso tem que te levar a entender, há um propósito para isso. Deus quer algo maior na minha vida, Deus quer fazer coisas maiores na minha vida, senão o preço não teria sido tão caro. Mas passo a passo com Moisés, talvez você conheça um pouco da vida de Moisés. Moisés nasce num tempo difícil, havia uma ordem do faraó para matar todas as crianças. Ele é salvo dessa matança, vai ser criado no palácio de faraó, mas quando ele tem 40 anos, ele mata um egípcio e foge para o deserto, porque ele temeu pela sua vida.
E lá nesse deserto ele encontra Jetro, ele encontra a sua esposa, e ele começa uma vida de isolamento, uma vida de um lugar distante. Ele se torna pastor. E a palavra de hoje é um passo de relacionamento, porque há um momento em que Moisés, na dinâmica da sua rotina do dia a dia, ele vê algo que lhe chama atenção. E o primeiro tópico para nós entendermos essa dinâmica de Moisés é: conheça quem Deus é. Quanto você conhece de Deus? Aliás, quem é Deus para você? Como você vê Deus? Como você entende Deus? Qual é a dimensão que você faz de Deus? Isso é determinante na sua vida. Há um momento em que Cristo Jesus, caminhando com seus discípulos, pergunta para eles: escuta, quem os homens dizem que eu sou? Qual é a palavra, qual é a impressão? O que as pessoas, como as pessoas estão me vendo? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, o Senhor é Moisés, o Senhor é outro profeta, e referências. Tá, entendi, eles pensam que eu sou um desses, tá bom. E vocês, o que dizem que eu sou? Você sempre precisará ter a resposta no seu coração. Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Conheça quem Deus é. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Sarça queimando no deserto não era incomum. A autocombustão, o calor, ambiente tórrido, seco, não era incomum. O que era incomum? A sarça queimando e não se consumindo. Você sabe que a palha, elementos frágeis e secos, o fogo consome com muita rapidez, gera chama, mas é rápida. E Moisés olhou e falou: eu já vi sarça queimando, mas essa não para de queimar. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Versículo 4: o Senhor viu que se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Mas ele quis conhecer a Deus. Ele desejou, ele viu que havia algo sobrenatural naquela visão, e ele poderia ter fugido. Não, tem algo melhor, tem algo especial, ali tem algo que eu preciso conhecer. Moisés sabia sobre Deus, mas Moisés não o conhecia, como muitas vezes é a nossa realidade. Há um conhecimento teórico, até mesmo teológico, referencial de quem Deus é, dos seus atributos, mas muitas vezes nos falta conhecê-lo num nível de intimidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz a palavra. Ele já tinha ouvido falar acerca de Deus, mas ainda não tinha tido um encontro com Deus. Deus ainda era um referencial
Deus ainda era um conceito, Deus ainda era uma imagem, Deus ainda era algo abstrato, não real, uma referência. E eu volto a perguntar: o que Deus é para você? O que Deus é para você? Como você vê Deus? Porque a partir dessa resposta, você tem que entender quais são os passos que você deve seguir, sendo coerente com a sua resposta. Porque se no seu coração você declarar: Deus é tudo, porque aqui nós cantamos, recorrentemente manifestamos na adoração: o Senhor é tudo, o Senhor é o que tem de mais importante. Mas na vida prática, na dinâmica do dia a dia, nós não traduzimos isso como uma realidade. Deus se torna algo de um momento aleatório. Deus não é o foco das nossas atenções. Nós não efetivamente nos mergulhamos no desejo incontrolável de ter um relacionamento maior de intimidade com Ele. O caminho para Moisés conhecer a Deus foi, primeiro, ver, foi atraído por Ele e correspondeu àquilo que ele viu. Se você vê no seu coração algo que lhe atrai a presença do Senhor, o que você deve fazer? Porque o Espírito que em nós habita é que impulsiona, nos movimenta a buscarmos mais ao Senhor. Talvez haja entre nós alguns visitantes que estão aqui nessa noite, porque de repente sentiram no coração: quer saber, eu vou lá. Um dia foi assim comigo. Quer saber? Eu vou conhecer essa igreja. E eu não sabia, não tinha a menor perspectiva do que Deus faria na minha vida. Eu vim sem querer vir, mas não foi eu que decidi vir. O Espírito me atraiu. Algo no meu coração, por mais endurecido que fosse, por mais insensível que eu estivesse, algo ainda no meu coração, de um impulsionamento no Espírito, dizia: olha, Deus quer algo na sua vida, Deus quer fazer algo maior, Deus quer ter um nível de intimidade e relacionamento maior do que você tem hoje. Essa é a sua realidade. Eu quero declarar sobre sua vida que você está aqui nessa noite para um encontro de intimidade com Deus. Eu quero declarar sobre sua vida que o Deus, o Senhor de toda glória, o Senhor, Criador de todas as coisas, marcou nesse lugar um encontro com você. Você não está aqui fruto do acaso. Um encontro foi marcado para você com o Senhor, na presença do seu Espírito. Creia nisso. Moisés também decide aproximar-se. Ele toma uma atitude. Ele vê, se sente atraído, mas vai atrás. Em vez de correr de Deus, como muitas vezes nós fazemos, você sabe que Deus te chama, você sabe que Deus tem um plano para a sua vida, você sabe que Deus quer algo maior com você, mas você não quer abrir mão, você não quer mudar, você não quer viver uma vida diferente, e você foge de Deus. E Moisés nos ensina: não é para fugir de Deus, mas é para correr para perto dele. Ele se aproxima. Deixa eu ver o que está acontecendo. Mas quando ele está se aproximando, na intenção de conhecer o que está acontecendo ali, de entender aquela manifestação, ele é confrontado. Moisés, e Deus, quando fala duas vezes, é para chamar a atenção. Quando uma sentença é liberada em duplicidade, é porque a coisa é séria. E Deus fala: Moisés, opa, pois não, Senhor, tira a sandália do teu pé, não chega aqui não,
Aqui é Terra Santa. Na presença do Senhor. Se você quer aprofundar o seu relacionamento, se você quer viver coisas sobrenaturais de um nível de intimidade com o Senhor, certamente, sem sombra de dúvidas, você há de tirar coisas da sua vida. São os nossos pecados que nos separam do Senhor. Então, como nos aproximar do Senhor, vivendo, comungando prazerosamente com uma vida de pecado? Como nos aproximar e nos aprofundar no nível de intimidade com Deus, sem a disposição real, firme, inabalável de uma vida transformada? Tem um preço para você pagar. Se alguém apresentou para você um evangelho de facilidades, uma vida de uma caminhada cristã, onde não há a necessidade de renúncia, alguém te apresentou algo errado. Porque Cristo Jesus, falando: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, e aí vem me seguir. Tem um preço para se pagar. E Deus fala para Moisés: Moisés, tira a sandália. Para chegar aqui, você tem que renunciar a alguma coisa. Será que você está efetivamente disposto a renunciar comportamentos, aspectos, posicionamentos, conceitos? Quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Porque a vida, se você hoje não desfruta, porque não deseja, ou porque você deseja, mas isso não acontece, mapeia o seu coração. Faça como Davi: sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, olha para dentro de mim com o seu olhar penetrante, mapeia a minha vida, vê se há algo que está impedindo e que não estou me apercebendo, mas isso não tem me levado na profundidade da sua presença. Senhor, tira isso da minha vida. Tem sandálias na minha vida, na sua vida, que precisam ser descartadas. Cada um de nós sabe qual é essa sandália. Cada um de nós sabe o que precisa abrir mão para chegar na presença do Senhor. Conheça o poder de Deus. Com 80 anos, Moisés conhecia quem era Deus, mas Deus o elege, o chama: Moisés, eu escolhi você para ser instrumento de uma manifestação da minha glória, do meu poder, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Israel estava há 430 anos escravo, sofrendo na mão do jugo dominador do Egito. E Deus levanta Moisés: Moisés, tanto o meu povo quanto os opressores conhecerão do meu poder. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Você conhece o poder de Deus? Você já experimentou do poder de Deus na sua vida? Aliás, você precisa de uma intervenção desse poder imensurável. Não há limites para o poder de Deus. Você está precisando de algo assim na sua vida? Porque talvez ainda lhe falte o conhecimento de Deus no nível daquilo que Ele, não daquilo que Ele é, mas daquilo que Ele faz. Talvez ainda te falte, por falta de posicionamento, por falta de determinação e também por falta de fé, conhecer o poder de Deus. Lembra das 10 pragas? Lembra da travessia do Mar Vermelho? Lembra dos 40 anos no deserto?
dia a dia, momento a momento, Deus se revelando. Precisa de água, tem água. Precisa de comida, tem maná. E é interessante a história do maná, que era um orvalho que descia sobre o arraial de Israel, e ao amanhecer do dia, as pessoas colhiam para a sua própria necessidade. Aquilo tinha, segundo a Bíblia, o paladar, o gosto de bolo de mel. Deve ser um trem gostoso, né? Bolo é bom, mel é bom também. Cadê a Cláudia? Bolo com gosto de mel, né, Cláudia? Cláudia faz um bolo fitness. Aqui eu vou fazer uma confissão, viu? O bolo dela não tem açúcar, mas eu pego um tubo de mel que eu tenho lá em casa, fica muito bom. O maná tinha esse paladar, e Deus falava assim: olha, colham só o que vocês precisam para esse dia. E no começo tinha gente infiel, tinha gente que não confiava em Deus. Me identifico com essas pessoas, porque às vezes a gente fala: Deus, vai faltar. Então iam lá e pegavam mais do que precisava, porque queria guardar para o dia seguinte, e no dia seguinte aquilo cheirava mal, dava bicho. Só na sexta-feira, porque o sábado era sagrado, Deus autorizava: podem pegar porção dobrada. E da sexta para o sábado o maná não bichava. Aí teve um tempo que o povo falou: a gente não aguenta mais comer maná. Lá no Egito a gente era escravo, mas pelo menos lá tinha carne, as panelas eram cheias de carne, e aqui não tem carne. No deserto, onde vai arrumar carne para mais de 2 milhões de pessoas? E Deus fala: vocês querem comer carne? Vocês estão murmurando porque vocês querem comer carne? Eu vou dar carne para vocês, vocês vão comer até sair pelo nariz. E vem as codornizes. Você precisa conhecer da palavra para ter um dimensionamento de quem é Deus, viu? Se você não é alguém que estuda a Bíblia, eu quero dizer que você está perdendo numa possibilidade de conhecer mais de quem Deus é, porque Deus manifesta o seu poder, e Moisés conhece esse poder de uma forma muito particular, muito particular. Você conhece o poder de Deus? Em que momento você já experimentou desse poder sobre sua vida? Aliás, quando nós falamos dos grandes feitos do Senhor e a trajetória de Israel na sua caminhada do cativeiro do Egito até a conquista da terra prometida, é uma caminhada da intervenção de Deus dia a dia, momento a momento, vitória sobre vitória, atendendo às necessidades básicas, mas às necessidades mais difíceis. Você crê que Deus tem esse poder sobre sua vida? Você acredita em milagres? Você acredita em milagres? Você acredita que nesses dias, nesse tempo, Deus ainda pode fazer algo dessa dimensão? Então deixa eu falar uma coisa para você. Muito mais do que Deus poder fazer, eu quero declarar que Ele quer fazer na sua vida. Porque Deus não tem prazer na sua miséria. Deus não tem prazer em que seus filhos vivam uma vida de aflição, porque foi por ouvir a aflição de Israel, nos seus 430 anos de cativeiro, aflitos, que Deus movimenta-se e de uma forma sobrenatural traz a libertação para aquele povo. Estude a história do povo de Israel. E você pode pegar a história do povo de Israel, dos tempos bíblicos para os tempos contemporâneos. Ainda é uma nação eleita, ainda é uma nação que tem uma identidade com Deus. Deus ainda faz. O tempo dos milagres não cessou. Se fosse isso, se tivéssemos que aceitar
que não vivemos hoje tempos apostólicos, que não vivemos hoje tempos de um mover sobrenatural, que não vivemos uma cultura de céus abertos, uma cultura de se estabelecer o reino dos céus. Hoje, na minha e na sua vida, somos os mais miseráveis dos homens, desesperançados, porque a nossa fé estaria somente condicionada para um evento futuro chamado redenção, e poderíamos viver miseravelmente. Um dia seremos arrebatados, um dia estaremos com o Senhor na glória. Sim, isso é verdade, isso é a maior verdade que você pode trazer para a sua vida, mas isso não quer dizer que até chegar o tempo da glória, o tempo das bodas do Cordeiro, o tempo do arrebatamento, o tempo que Deus chamar você à sua presença, não quer dizer que até lá você pode ou deve aceitar viver uma vida miserável. Deus te chama para uma caminhada, dia a dia. Não é uma caminhada fácil, certamente não é fácil, mas dia a dia, momento a momento, para dele comungar, para com ele ter mais intimidade. E intimidade com Deus promove a expansão espiritual na sua vida. Quando você conhece Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, nada te derruba. Você fica firmado na rocha. Estava me preparando, Salmo capítulo 40. Somos uma geração de ansiosos, somos uma geração imediatista. Fomos acostumados, pelo menos os mais jovens, fomos acostumados a ter tudo just in time, rapidinho. Salmo 40. Você está com a sua Bíblia aí, pode abrir. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, ou o meu clamor, como algumas versões. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés aonde? Sobre a rocha, sobre uma rocha, e me firmou no local seguro. E como consequência, na minha boca Ele pôs um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Seja essa a sua realidade. Espere confiantemente no Senhor. Deus não mudou, Deus ainda é o mesmo e será eternamente. O que Ele fez com Abraão, com Moisés, Ele ainda fará na sua vida coisas grandes. Mas se posicione. Moisés precisou caminhar com aquele povo obstinado. Com 80 anos foi levantado para instrumentalidade de Deus. Por conta da rebeldia daquele povo, caminhou 40 anos no deserto, não conquistaram a terra prometida. E porque Moisés também pisou na bola, Deus falou: você não entra. Você vai ver a terra que eu vou dar, aquela terra que eu prometi, você vai ver, mas você não vai entrar com o povo. Não brinca com Deus, não brinca de santidade com Deus. Moisés, que é Moisés, que teve esse relacionamento, que Deus fala: olha, os profetas, eu falo com o povo pelos profetas, com enigmas, com visões e sonhos. Com Moisés eu falo como quem olha face a face. Com Moisés é diferente. Eu tenho intimidade com esse homem. E ainda assim, pela desobediência de Moisés, Deus falou: você não me honrou, você não entra na terra prometida. Não brinca de santidade com Deus, não. A sua conquista,
O seu lugar de expansão depende da sua disposição de deixar suas sandálias para trás. Conheça o caráter de Deus. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. No decorrer dos anos, Moisés conheceu o caráter de Deus nas dificuldades. Senhor, o povo está com sede. Moisés, bate na rocha e vai sair água. E a água vem. Moisés, Senhor, o povo está com fome. Vai ter comida. Senhor, o povo voltou a ter sede. Aí Moisés e Deus fala: agora você vai e fala para a rocha, para que saia água. Moisés estava tão nervoso que Deus falou para ele falar com a rocha. Ele vai e bate de novo na rocha. A rocha não podia ser ferida duas vezes. E foi por conta dessa atitude de Moisés que ele não pôde entrar. Mas a água veio, mesmo sendo desobediente. Mas Deus não se deixa escarnecer. Moisés conheceu o caráter de Deus diante da oposição. Durante a trajetória dessa caminhada, um ou outro se levantava em rebeldia contra o Senhor. Família de Corá. Corá questionou: não, mas Moisés não é tudo isso não. Quem deu essa autoridade a Moisés? Aí Deus falou: você está duvidando? Então tá bom, vamos fazer o seguinte: separa a família de Corá. E Moisés falou: olha, se eles morrerem de morte natural, então Deus não fala comigo e não me elegeu. Mal as palavras saíram da boca de Moisés, a terra engoliu Corá e sua família. O caráter de Deus é ilibado, é inquestionável, mas se firma num fundamento fantástico, que nós cantamos aqui e ficamos tão jubilosos quando cantamos, né? Se Ele prometeu, Ele há de cumprir, porque toda a promessa de Deus liberada na palavra tem como aval o próprio Deus. Porque quando Ele promete para Abraão que faria de Abraão pai de uma grande nação, de uma multidão, Deus não tinha por quem jurar. Ele jura por si mesmo: Abraão, sou eu que estou garantindo. Quem garante a sua vida, a execução dos planos de Deus na sua vida, é Ele mesmo. O relacionamento de um homem com Deus não é sobre somente progressão, mas sobre perfeição. Você quer avançar no nível de relacionamento com Deus? Ouça a voz do Senhor: anda na minha presença e ser perfeito. Santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é um projeto, é um processo, é algo de uma dinâmica de quem quer dia a dia, momento a momento, viver algo novo. Conheça a glória de Deus. Houve um momento em que Moisés pede: Senhor, eu quero ver a tua glória. Moisés, você não pode ver a minha glória, que quem ver a minha glória não sobrevive, mas eu vou me revelar de uma forma especial. Eu vou colocar você na fenda da rocha, e eu vou passar, e vou cobrir você, e você só vai me ver por detrás. Moisés desejava conhecer a glória de Deus. A palavra diz que quando Moisés ficou 40 dias no monte, na presença do Senhor, quando ele desce, o seu rosto resplandecia. Quando ele tinha na tenda do encontro momentos de intimidade com Deus, o seu rosto resplandecia. Não sei se você já teve essa experiência. De repente você está num lugar e você começa a olhar uma pessoa e você começa a notar que essa pessoa tem algo diferente. Pelo menos deveria ser assim. E você vai, uma vez aconteceu isso comigo num ônibus. Eu estava viajando e sentou uma pessoa do meu lado. E eu comecei meio disfarçadamente a olhar, falei: essa pessoa tem algo diferente nela. Essa pessoa tem algo diferente. Eu estava indo para aquele congresso
da Juventude Batista lá em Campinas. Estava indo daqui para Lins, me lembrei agora. E eu perguntei: escuta, você é crente? Eu falei: sou. Sim, eu sou. Sabe por que isso? Porque todas as vezes que você se aproxima e tem intimidade com Deus, quanto mais você se aproxima, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais você se torna parecido com Ele. Por isso que o nível de intimidade determina a referência que somos perante as pessoas que estão ao nosso lado. Tem gente que talvez nunca venha abrir uma Bíblia, mas poderá ler o Evangelho de Jesus através da sua vida. Talvez ele não venha ler a palavra, mas você será, pelo seu comportamento e testemunho, por aquilo que você reflete da glória de Deus na face de Cristo Jesus na sua vida, você será a leitura que essa pessoa fará do amor de Deus em Cristo Jesus. Assim era com Moisés. Quanto mais perto de Deus Moisés estava, mais parecido ficava como Deus. Um relacionamento profundo com Deus é assim. Você tem se parecido com Deus? Você hoje pode dizer que as pessoas olham para você e veem a face de Cristo? Veem no seu comportamento, no seu testemunho, na manifestação da sua fé, algo que remete a Deus, a sua glória e a sua majestade? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto. Moisés, quando saía da tenda do encontro, colocava um véu, porque aquele brilho, ele chamava atenção, mas ele ia diminuindo com o tempo. E Paulo está dizendo: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o seu Espírito. Você quer refletir a glória de Deus? Você quer verdadeiramente, por contemplar a glória de Deus, num nível de intimidade com Ele, ter a transformação inclusive da sua face? Sabe, quem tem intimidade com Deus, quem vive a intimidade do amor de Deus, é transformado em todos os níveis. Em todos os níveis. As pessoas olham e falam: tem algo diferente, está refletindo algo ali. Sabe como a sarça atraiu Moisés? Porque era a manifestação da presença de Deus. As pessoas precisam ser atraídas pelo brilho de Cristo Jesus na sua vida. As pessoas têm que olhar para você, ver algo do sobrenatural de Deus que está graçando, que está fluindo na sua vida, e se sentirem atraídas. Cara, o que está acontecendo na sua vida? Meu, o que acontece com você? O que acontece com o teu lar? O que está acontecendo com o teu relacionamento? O que mudou? Isso é a consequência da intimidade com Deus. Moisés conheceu a glória de Deus e aprendeu a se relacionar com Deus, uma forma ousada, reverente, ousada mas reverente, informal mas com temor. Estamos caminhando para encerrar. Precisamos entender algo. Deus nos chama para relacionar-se com Ele. Deus nos chama para relacionamento de intimidade. Qualquer coisa menos que isso não honra e glorifica a Ele. Relegar Deus
num altar de distanciamento, colocar Deus encapsulado, enclausulado, num lugar de distanciamento, não o honra e não o glorifica. Distanciar-se dele não o honra e não o glorifica. Quantos estão desejosos nessa tarde e noite de intensificarem um relacionamento de intimidade com Deus? Fiquem em pé. Fiquem em pé. Eu quero fazer 3 apelos de correspondência rápida. O primeiro: há alguém nessa noite que está aqui entre nós, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, porque você só vai conhecer a Deus se você conhecer a Jesus. Ele dizendo de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém há de conhecer o Pai se não for por mim. Quem quer conhecer a Deus no nível de intimidade, entregando a sua vida a Jesus, aonde você está, levante a sua mão, quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Se todos estão aqui e não há essa manifestação, eu quero entender como consequência que todos já um dia entregaram a sua vida a Jesus. Te dou mais uma oportunidade, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Amém. Eu quero agora dar uma outra oportunidade, um segundo apelo, para aqueles que, à luz da palavra de hoje, desejam avançar, caminho, passo a passo. Agora é o passo do relacionamento. Domingo foi o passo da entrega. Muitos Isaques foram entregues aqui no altar. Agora eu quero apelar, vem aqui, aqueles que querem mais intimidade com Deus, aqueles que desejam um nível de intimidade com Deus no nível de Moisés, que querem mais, que não se conformam no lugar que estão, com o que estão recebendo, com o que estão vivendo. Se você quer mais, declara no seu coração, com fé: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero conhecer mais, eu quero viver mais. Eu estou disposto a tirar as sandálias dos meus pés para me achegar até a Tua presença. Esse apelo é para você que quer declaradamente viver mais de uma intimidade com Deus. Jesus, abra Ti meu coração e os meus medos fugirão. Venha sem medo, venha com confiança, declare: eu quero viver isso na minha vida. Eu não aceito menos, eu não aceito menos que isso, eu não aceito menos do que a plenitude do relacionamento com Deus. Jesus, abra
conhecer. Jesus, abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero declarar sobre a vida desses que estão aqui comigo, em particular na vida desse casal. Quero declarar sobre a vida de vocês a exponencialidade do amor de Deus. Eu quero declarar que feridas estão sendo agora curadas, feridas emocionais, feridas espirituais estão sendo agora cauterizadas pela abundância do amor de Deus. Toda a aflição, todo o sofrimento, toda a dor que experimentaram até esse dia está sendo agora transformada pela manifestação do amor de Deus na vida de vocês. Sobre a vida desse casal eu quero declarar cura, quero declarar algo de uma transformação. Quero dar uma última oportunidade. Jogo rápido. Oração por cura. Estamos num lugar de céus abertos. Se você, na pergunta que eu fiz, crê em milagres, e eu creio em milagres, eu creio que Cristo Jesus ainda hoje na igreja opera sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio que Ele pode te curar. Se alguém quer oração de cura, vem aqui, esteja aqui nesse lugar. Oração por cura, por você ou por alguém que é importante na sua vida. A oração agora é cura. Rapidamente, estamos encerrando. Oração por cura. Rapidinho, quem quer oração de cura, vem aqui. Mais alguém? Vamos encerrar. Vamos orar e vamos encerrar. Agora, só saia do seu lugar se você tiver fé. Só saia do seu lugar se você crer na cura, no poder sobrenatural do nome de Jesus, que tem todo o poder para te curar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a cura sobre esses que aqui estão, que vêm com fé no coração, declarando que confiam e creem na manifestação do teu poder. Cura o físico, cura, Senhor, as emoções, cura, Senhor, as feridas da alma, Senhor, sobre toda a igreja. Que teu Espírito esteja agora tocando os corações, aquecendo os nossos corações. Todo bloqueio de mente, toda obstrução emocional cai por terra agora, para que o Espírito Santo de Deus leve você a um nível de intimidade com Deus que agora vai constranger o seu coração. Ele está aqui. Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E aonde o Espírito Santo de Deus está, existe liberdade. Você tem liberdade para desfrutar da sua presença. Que o Espírito Santo esteja te batizando agora. Que o Espírito Santo agora esteja tomando o teu coração, tomando a sua vida. Que você agora receba aí aonde você está um toque transformador, determinante do doce, amado Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Senhor, te exaltamos, Pai. Espírito Santo de Deus, vem tocar a igreja. Espírito Santo de Deus, leva-nos a esse lugar de intimidade. Espírito Santo de Deus, quebranta os nossos corações endurecidos e nos leva a esse lugar de intimidade que tanto desejamos.
seja manifesto na presença, na vida da igreja, a presença do Teu Santo Espírito, e que saiamos daqui, Senhor, impulsionados, transformados num desejo ardente de viver mais da Tua presença. Assim eu oro, exaltando, glorificando o Seu santo nome. Amém, amém e amém. Aleluia. Rapidinho, quero dar uns direcionamentos. Sábado agora, então, nós temos sala de cura das 9 às 13 horas. Não é que vai ser esse tempo todo que você ficará aqui. As pessoas que vierem para a sala de cura serão atendidas de acordo com a necessidade. Alguns podem levar meia hora, 40 minutos, uma hora, quanto for necessário. Mas estaremos aqui com a sala de cura aberta das 9 às 11. Mas às 14 horas, nós temos a imersão do Soul. O método Soul vai começar na nossa extensão. E dia 2, pastor Haldman e pastora Flávia Requena estarão aqui para uma imersão. Venha conhecer o que é o método Soul. Nós vamos liberar aqui no método Soul 21 semanas, cura da alma, cura das emoções. Quanta gente doente emocionalmente. Quinta agora, dia 29, nosso culto a ser casais. Casais, não percam. Será algo extraordinário. Todos os casais, mas você que ainda não está dentro de um relacionamento, pode vir. Vamos liberar uma palavra profética aí para você encontrar alguém na sua vida. Mas os casais, de forma especial, não podem perder quinta-feira o nosso culto a ser casais. Também quero dizer para as pessoas que querem se batizar: nas células você deve manifestar esse desejo para o seu líder de célula, mas você pode procurar a central de membresia e dar o seu nome. E uma palavra muito especial agora. Você que está aqui comigo, talvez tenha vindo hoje pela primeira vez, ou já está aqui conosco há algum tempo. Se você não está ligado a nenhum ministério, você está entendendo o que eu estou falando? Se você não está ligado a nenhum ministério, mas já é batizado, já conhece a redenção, o amor de Cristo Jesus, mas hoje não está caminhando em nenhum ministério, eu quero te convidar, se isso testificar no teu coração, a caminhar conosco. Somos uma igreja bíblica, uma família para você pertencer. Hoje você está frequentando, eu quero te chamar para um nível de pertencimento. Então, dê seu nome também na central de membresia. Liderança, quem já tirou o carnê do Parmegiana lá? Isso aqui é o carnezinho do Parmegiana que nós temos que vender. Você é líder, se ainda não pegou, passe na central de membresia e pegue o seu. Peguei o meu e da pastora hoje. Vamos lá, gente, nós estamos numa campanha e precisamos do envolvimento de todos vocês. Devocional Amor e Cuidado, palavras de sabedoria. Tem sido uma bênção esse devocional, inspirador. Tenho sido usado, as palavras aqui têm sido abençoadoras na minha vida devocional, junto com a minha esposa, quando nos sentamos para ler as palavras inspiradas. Se você ainda não adquiriu o seu, passe na nossa bookstore e adquira o seu. Domingo que vem teremos alvorada, ok? 7 horas da manhã estaremos aqui, alvorada. Todo primeiro domingo do mês nos reunimos daqui às 7 da manhã, das 7 às 8, em oração. Você está convidado a estar comigo, assim como eu te convido a estar comigo na terça-feira, terça apostólica, e frequentar uma de nossas células. Amém? Pegam suas mãos. Deixa eu abençoar a sua vida com as bênçãos apostólicas e nos despedir com a paz do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. A Ele toda a honra e toda a glória.